E aí galera do YouTube, meu nome é Matheus e esse é meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso Além da Interpretação. Bom pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a conclusão da redação e eu espero que vocês entendam bem direitinho o que eu vou explicar nessa aula. Então, vou fazer uma checklist de como é feita a conclusão na redação. Basicamente, a conclusão eu defino ela em 3 períodos. O primeiro período eu utilizo para fazer o meu tópico frasal. O tópico frasal ele é definido como uma retomada dos argumentos. Basicamente pode ser feito dessa forma, onde você vai demonstrar para o leitor que você vai finalizar o seu texto. Então, é o tópico frasal. Esse é o primeiro período. Em segundo, eu vou utilizar a minha proposta de intervenção. E o terceiro período, eu vou fazer um desfecho conclusivo, que é onde eu finalizo a minha redação. Então, basicamente, agora eu vou explicar cada período desse bem direitinho para você entender. O primeiro período, pessoal, como eu estava falando, é o tópico frasal da conclusão. E, Matheus, o que é a conclusão do Enem, né? Primeiramente, explicando isso para você. A conclusão do Enem é onde você vai resolver, meio que resolver, na verdade, o problema, solucionar. Então, não é solucionar, porque o tema do Enem, como eu vim falando para você, é um problema muito grande. Não tem como você solucionar o problema com uma redação, com o seu texto, não tem como. Então, por isso que você vai apenas minimizar. Se você colocar solucionar o problema na sua proposta de intervenção, você com certeza vai perder ponto, porque não tem como solucionar o problema, apenas minimizar ele. Então, você vai começar fazendo o tópico frasal, como eu estava falando. O tópico frasal, eu divido ele como se... eu gosto de reapresentar os meus argumentos. Eu retomo o problema que eu citei, por exemplo. Se o tema for o estigma associado às doenças mentais. Então, eu citei 2 argumentos lá na minha tese, que se você assistir meus próximos vídeos, você deve saber o que eu estou falando, que é tese. Então, a tese, eu gosto de retomá-la nesse tópico frasal da conclusão. Retomo ela dizendo que, por exemplo, dessa forma, o problema ainda persiste na sociedade devido tal, argumento 1, argumento 2. Aí, ponto. Sim, uma coisa muito importante é que vocês têm que também utilizar já conectivos. Por exemplo, se eu vou finalizar o meu parágrafo, se é um parágrafo de conclusão, é muito importante eu saber quais conectivos eu vou utilizar. Então, os conectivos que você pode utilizar é conclusão, basicamente, portanto, dessa forma, desta dessa maneira. Esses são os conectivos que você pode utilizar na sua redação quando você vai finalizar um parágrafo. E, em seguida, o segundo período, você vai fazer a sua proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Basicamente, pessoal, dentro dos critérios de as 5 competências do Enem, existe uma competência exclusiva para olhar a sua proposta de intervenção na redação, que é a 5ª competência. Então, eu recomendo muito que vocês nunca esqueçam de fazer a sua proposta de intervenção, porque ela é muito importante e só ela já vale 200 pontos, pessoal. Por isso que é muito importante fazer a proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção são as medidas que você vai criar para tentar minimizar o problema. Então, a proposta de intervenção ela é dividida em 5 elementos. Esses 5 elementos são o agente. O primeiro elemento é o agente. O segundo é a ação. O terceiro, o modo ou meio. O quarto, a finalidade. E o quinto elemento é o detalhamento. Vou explicar bem direitinho para vocês entenderem. Quem é a ação, pessoal? A ação é o que o agente vai fazer. E já falando, quem é o agente? O agente é a pessoa que vai fazer a ação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem vai resolver o problema do estigma associado às doenças mentais? Perceba que esse tema está relacionado dentro de maneira mais clara à saúde. Então, você pode retomar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, no caso, será o órgão ou a instituição que vai minimizar o problema. Então, o órgão, no caso, já é o agente, já serve como agente. Você pode também utilizar diversas outras instituições, diversos outros órgãos, como o governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça. Tem diversos ministérios que você pode utilizar na sua redação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o agente, quem vai fazer a ação na proposta de intervenção. Em segundo lugar,
o que esse agente vai fazer, que é a sua ação. Então, o que é que, por exemplo, o Ministério da Educação vai fazer para que o problema seja minimizado, o problema que você citou durante toda a sua redação? Então, em segundo lugar, quando você pensa no que você vai fazer, é a ação. O que o agente vai fazer é a ação. Em terceiro lugar, o modo ou meio, ou seja, por meio de que ele vai fazer essa ação. Qual é o meio que ele vai utilizar para praticar isso? Por meio de que modo ele vai fazer isso? Então, esse é o terceiro elemento. O quarto elemento é a finalidade. Para quê? Qual é o intuito dele fazer essa ação? Então, palavras que você pode utilizar para fazer, por exemplo, para declarar esses elementos são: se você for colocar ação, você pode colocar o governo federal, por exemplo, o governo federal, o agente, deve já é uma ação, já é um verbo, entendeu? Então, quando você coloca deve, todo mundo já entende que ali você já está colocando a sua ação na redação. Por meio das mídias, por meio, por intermédio, essas palavras já dão uma indicação qual é o meio que está sendo utilizado. Então já vai contando ponto nos elementos. O quarto elemento é a finalidade. Você pode utilizar com o intuito, com o propósito de, com o objetivo de. Então essas palavras já dão a intenção que você está colocando o seu elemento na proposta de intervenção. Então é muito importante que você use essas palavras porque já deixa muito mais claro para o leitor quais são os elementos que você está utilizando os elementos corretos na sua redação, na sua proposta de intervenção. Então, o quinto elemento, e não mais importante, é o detalhamento. Muita gente esquece de fazer o detalhamento. E eu vou aqui, retomar e enfatizar para você sempre fazer o detalhamento na sua redação. É muito importante. O que é esse detalhamento? O detalhamento, pessoal, você tem que explicar mais um pouco sobre um desses elementos, ou a ação, ou o modo ou meio, ou o agente, ou a finalidade. Você tem que explicar mais um pouco sobre algum elemento desse. Então é muito importante que você detalhe, faça um detalhamento mais aprofundado dele. Desse modo, você deixa claro para o leitor que você está fazendo o seu detalhamento. Por isso que muita gente às vezes esquece de fazer o detalhamento, mas ele é muito importante, porque cada elemento desse da proposta de intervenção conta 40 pontos. Então, juntando tudo, você já ganha 200 pontos na competência 5, que é uma competência que avalia, entre outras formas, a sua proposta de intervenção. E o terceiro período, pessoal, eu utilizo para fazer o meu desfecho. Esse desfecho é o desfecho conclusivo da minha redação. Como eu tinha explicado, a sua redação, quando o leitor for ler, ele tem que olhar e perceber que tem começo, meio e fim. Então, o começo será a introdução, o meio, os desenvolvimentos, e o final da redação será a conclusão, onde você está solucionando o problema. Então, por isso, é muito importante que você coloque na conclusão esse desfecho, porque esse desfecho conclusivo, como ele é feito? Você pode retomar um argumento ou um repertório que você utilizou, tanto na sua introdução quanto nos seus desenvolvimentos. Você pode retomar esse repertório e finalizar a sua redação, por exemplo. Você pode retomar um filósofo que você citou e no final você coloca. E somente assim, ou dessa forma, o Brasil se tornará um país melhor. Isso é um exemplo claro. Você pode colocar da forma que você quiser, apenas demonstrando que você está finalizando já o seu texto nesse terceiro período da conclusão. Então, basicamente é isso, a conclusão que eu queria falar para vocês. Lembrem sempre de quando você finalizar uma frase, começar com um conectivo, saber qual conectivo que você vai utilizar, se é um conectivo de conclusão, de adversidade, de adição, entendeu? É muito importante, porque tem gente que gosta de colocar duas propostas de intervenção para os dois problemas. Por exemplo, você vai falar sobre... Você falou no seu desenvolvimento 1 sobre o argumento 1. E no desenvolvimento 2 você fala sobre o seu argumento 2. Então tem gente que faz uma proposta para o argumento 1, uma proposta de intervenção, e tem gente que cria outra proposta de intervenção para o desenvolvimento 2, para o seu argumento 2, para solucionar ele, para minimizar, na verdade. Então, eu recomendo que você, quando for utilizar outra proposta de intervenção, você coloque conectivos como ademais, além disso. Assim que você acaba uma proposta de intervenção, você coloca esse outro conectivo para dar uma intenção que você vai utilizar uma outra proposta para resolver um outro argumento
da sua redação, que você selecionou na sua tese. Isso, pessoal, estou dizendo para quem faz duas propostas de intervenção. Se você faz uma e tem os 5 elementos, a sua proposta vai estar completíssima. Agora, lembre de abordar todo o problema que você falou na sua tese e de tentar solucionar, né, ele na sua proposta de intervenção, porque isso é avaliado na competência 3. Se você deixou palavras soltas, se você não minimizou o problema totalmente que você falou na sua redação, você será penalizado na competência 3. Então, basicamente é isso, pessoal, a aula de conclusão. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, pessoal, pode comentar aqui embaixo. Eu vou tentar responder o comentário de vocês o mais rápido possível. E é isso, pessoal, e até a próxima.